Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta aula, nossa aula 6 e 7. Por motivos de força maior, eu não vou conseguir dar essa aula online, então combinei com a escola para fazer essa gravação. E nessa aula então a gente vai fazer o seguinte, eu vou resumir o que é o movimento uniformemente variado, já que a gente tem que levar em consideração que não é um conteúdo novo, nós estudamos esse conteúdo no oitavo ano, reestudamos ele no primeiro ano do ensino médio e agora é uma revisão para preparar vocês para o Enem, tá? Então, como vocês podem ver aí na tela, a gente tem aqui um resumo do que é o movimento uniforme e aí eu vou dando algumas pinceladas para tentar abstrair um pouco melhor, pra mostrar um pouco melhor para vocês as informações referentes ao movimento uniforme, nesse caso, uniformemente variado, tá? Em contrapartida, a gente viu na última aula simplesmente o movimento uniforme. O movimento uniforme que nós havíamos visto definia que era um movimento em que a velocidade permanecia constante, tá? E diferente de zero. Caso a velocidade mude, então ele se torna um movimento uniformemente variado. Então a palavra variado significa para a gente, tá, que a velocidade não é constante, ou seja, se a velocidade não é constante, vai existir uma outra grandeza que nós vamos introduzir ela, que é a aceleração. E para nosso estudo com, digamos assim, com mais simplicidades, nós vamos adotar a aceleração como sendo uma grandeza escalar, pelo menos por enquanto. Depois a gente vai ter uma aula em que nós vamos definir velocidades e aceleração vetoriais, tá? Mas sem perder tempo, vamos lá. O que é o movimento uniformemente variado? Um movimento ele vai ser considerado uniformemente variado quando o módulo da aceleração for constante, tá? E diferente de zero, porque se for diferente de zero, se for igual a zero, ela vai ser uma constante, tá? Vai ser uma constante igual a zero, então não faria sentido. A gente volta para o movimento uniforme, isso que eu quis dizer. Bom, então aqui nós temos o seguinte, movimento uniformemente variado tem duas coisas que a gente pode concluir. Primeira, a aceleração, que eu vou chamar de A, ela é igual a uma constante, tá? Só que ao mesmo tempo que ela é igual a uma constante, ela é diferente de zero, certo? Isso implica dizer que a velocidade, por exemplo, final de um corpo, menos a velocidade inicial, ou melhor, é diferente, tá, da velocidade inicial. Deixa eu escrever aqui um V mais bonitinho. Então isso significa dizer que a velocidade final e inicial de um corpo são diferentes, tá certo? E se a velocidade inicial e final é diferente, nós vamos introduzir algumas grandezas novas, tá bom? Como a gente até já viu a aceleração média na aula 3 do nosso caderno, tá bom? Vamos lá para as equações que aparecem no movimento uniformemente variado. Como a velocidade ela muda com relação ao tempo, tá? Ou seja, ela não é constante, nós vamos ter a equação horária, função horária da velocidade, que é dado por essa expressão, velocidade final é igual a velocidade inicial, que ela pode ser zero ou não. Quando ela for zero, geralmente os enunciados vão dizer que a velocidade ou que o corpo parte do repouso. Então essa é uma dica importante, certo? Quando ele quiser dizer que a velocidade, por exemplo, inicial é zero, isso significa que parte do repouso. Então é importante, mas sempre lembrar, nem sempre parte do repouso. Então é muito importante que tomem cuidado na hora de definir aqui, tá? Nós temos a outra grandeza que é a aceleração e o tempo. Em outras palavras, a função ela é escrita a seguinte: velocidade final é igual à velocidade inicial do corpo mais a aceleração vezes o tempo, tá? Bom, como é função, e a gente aprende matemática que a toda função a gente pode relacionar a um gráfico, nós temos aqui o gráfico da velocidade com relação ao tempo, e nós vamos observar isso no gráfico, mesmo que o enunciado não diga, observando as variáveis, ó. O eixo y, depois o eixo x. Então é velocidade com relação ao tempo. E aqui nós temos uma informação importante. Se a aceleração é positiva, a velocidade vai aumentar e o gráfico concernente a isso é crescente, tá? Observe que ele vai aumentando. Em contrapartida, se a aceleração é negativa, então a velocidade vai diminuindo, tá? Ou seja, o gráfico é decrescente. Por exemplo, a velocidade final aqui é menor do que a velocidade inicial. Então, são dicas
tá? Pequenas dicas que são importantes para visualização. Lembrando que eu tenho a seguinte política de pensamento, né? Vamos colocar assim. Você vai se acostumar em interpretar essas coisas quando você fizer mais e mais exercícios. Toda minha aula, até comento isso com vocês, eu entendo que a gente tem muito trabalho, muitos exercícios, muitas tarefas para serem feitas, mas a ideia é justamente a gente se acostumar com as informações que a gente está estudando para resolver problemas, tá bom? Então, inicialmente aqui é velocidade em função do tempo. Só que como a gente sabe, a gente tem algumas grandezas que são importantes quando nós estudamos o movimento uniformemente variado. Outra grandeza que é importante é o espaço. Aqui nós temos a equação do espaço, que é o espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividida por 2 vezes o tempo ao quadrado. Eu, em particular, gosto de escrever essa função assim, ó, S igual a S0 mais V0 vezes T mais 1 sobre 2 a T ao quadrado. Ou seja, ó, essa parte aqui, ó, é que eu escrevo diferente, tá? Visualmente, mas é a mesma coisa. Uma outra forma que você pode escrever é a T ao quadrado sobre 2, tá? Que são maneiras distintas da gente representar a mesma fração. Por exemplo, quando você tem... Vou colocar com letras aqui para ser mais fácil. Quando você tem A sobre 2, vou colocar aqui AT sobre 2, igual tá lá. Você pode escrever isso como sendo o A sobre 2 e o T ao quadrado fora. Você pode escrever também o A vezes T ao quadrado sobre 2, bem como você pode escrever 1 sobre 2 AT ao quadrado. Lembre-se que a multiplicação, o ponto de multiplicação, não se faz necessário em alguns momentos, tá? Em outros momentos é muito importante ter. Nesse caso aqui, não há necessidade de colocar o ponto aqui, não há necessidade de colocar o ponto aqui, nem aqui, nem aqui. Porque estou multiplicando letras e números. Agora, quando eu multiplico 2 vezes 3, é importante que o ponto apareça, porque senão você vai ler como sendo 23, tá? Aqui agora nós temos o gráfico do espaço com relação ao tempo. Novamente, ó, espaço e tempo, tá? O gráfico vai evidenciar para a gente quais são as grandezas, no caso, espaço e tempo. Bom, como vocês podem perceber, a variável x, tá? Quando nós trabalhamos com funções de tempo, geralmente é a letra t, tá? Então o nosso t aqui é o x que nós usamos na matemática. Então, se vocês observarem, a função horária do espaço com relação ao tempo, ela é uma função que evidencia para a gente uma variável ao quadrado. Lembrem-se, funções ao quadrado, né, funções com termos quadráticos, é chamada de função quadrática ou função de segundo grau. E o gráfico de uma função de segundo grau, como a gente aprendeu em matemática, é uma parábola. E ela vai ter concavidade voltada para cima, se a aceleração for maior do que zero, e vai ter concavidade voltada para baixo, se a aceleração for menor do que zero, tá? Então, esse é o resumo aqui para o espaço. E por fim, aqui da parte teórica, tá? Digamos assim, em termos do resumo na nossa aula, nós temos a equação de Torricelli. E a equação de Torricelli, ela entra, tá, como uma forma de nós resolvermos problemas de movimento uniformemente variado, em que a variável tempo não aparece no problema e nem é a variável que eu quero encontrar. Então, quando eu tiver esse tipo de problema, eu posso simplesmente usar essas duas fórmulas aqui para resolver, ou eu posso usar a expressão chamada de equação de Torricelli, que é essa aqui, que na verdade é a junção dessas duas fórmulas, tá? Há uma substituição aqui de uma na outra. Lembrando que se eu pego S0 e passo para o outro lado, ele vai subtraindo. Então, S menos S0 se torna o nosso ΔS. E aí a gente faz algumas substituições até chegar nessa expressão que vocês estão vendo aqui, tá? Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço final menos o inicial, né? Ou seja, o ΔS, como vocês estão vendo aqui. Para a gente entender melhor
a aplicação dessas fórmulas e dos conceitos por trás do movimento uniformemente variado, eu separei aqui 4 exercícios da tarefa complementar, como vocês podem ver aqui, ó, o exercício 5, o 7, o 15 e o 16, são as atividades que se encontram na nossa plataforma, vocês podem acessar lá ou entrar no caderno de exercícios e verificar esses exercícios lá dentro do caderno de exercício, como vocês estão acostumados, né, a fazer com as nossas aulas online, que eu tenho separado dessa mesma maneira com vocês, tá? Então não estou mudando o estilo, só estou evidenciando, só estou mostrando para vocês da mesma forma como eu faço nas nossas aulas online, tá? Bom, então vamos lá, vamos fazer aqui o exemplo 5. Então olha só, um veículo está rodando a velocidade de 36 km por hora numa estrada reta e horizontal, tá? Quando o motorista aciona o freio, estou lendo errado, né? Quando o motorista aciona o freio, então pressupõe-se que ele começa com a velocidade inicial, essa aqui é a nossa velocidade inicial, tá? Ele vai acionar o freio, então a velocidade vai diminuir. Supondo que a velocidade do veículo se reduz uniformemente à razão de 4 metros por segundo em cada segundo, a partir do momento em que o freio foi acionado, determine, letra A, ele quer saber qual foi o tempo decorrido entre o instante do acionamento do freio e o instante em que o veículo para, tá? Então aqui a gente tem que observar duas coisas que são importantes, tá bom? Primeiro, deixa eu separar aqui os dados, né, as informações, que é muito importante que vocês façam isso, tá, nas questões que vocês forem fazer. Nós temos dois números básicos que eu acabei de grifar aqui, ó. O 36 km por hora, que é a velocidade inicial, então eu posso vir aqui e colocar ele como velocidade inicial, 36 km por hora, mas observe o seguinte, km por hora, como a gente havia discutido nas nossas aulas lá no início, e desde o primeiro ano eu venho falando isso para vocês, km por hora ele é uma unidade de medida, tá, no sistema internacional, só que dentro das unidades que são usuais e não das unidades que são a padrão, tá? Então, para a gente transformar isso aqui em metros por segundo, a gente aplica uma divisão por 3,6, tá? E o resultado vai ser então 10 metros por segundo. Então, esse valorzinho aqui é o que nós vamos utilizar na prática. Segundo número que aparece na questão ele diz que a velocidade vai reduzindo de 4 metros por segundo em cada segundo. Ou seja, isto é a nossa aceleração. Só que como ele está reduzindo, nós vamos observar o seguinte, ó, é 4 metros por segundo, ou seja, segundo ao quadrado, né? O segundo se repete 2 vezes. E observe que como ele está reduzindo, significa que a aceleração ela é negativa, tá? E aí vamos lá para a letra A, que pede para a gente calcular o tempo. Como a gente tem velocidade inicial e velocidade aceleração, desculpa, e consequentemente a gente tem a velocidade final, que é zero, né, porque ele vai parar. A ideia, pelo menos na questão A, é que ele pare. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, a nossa primeira fórmula aqui. V igual a V0 A vezes T, né? Porque observe que nós temos o V0, nós temos a velocidade final e a aceleração, só falta o tempo. Então, nós vamos usar essa mesma fórmula, velocidade igual a velocidade inicial mais A vezes T. Vamos substituir os valores e depois encontrar o valor da variável T. A gente pode, como eu até ensinei para vocês, né? A gente pode isolar a variável tempo, passando a velocidade para o outro lado, mas eu vou preferir aqui resolver como se fosse uma equação do primeiro grau, como a gente comumente faz em matemática, tá? Velocidade inicial 10 metros por segundo, a aceleração é menos 4 metros e o tempo é a variável que eu quero, né, encontrar. Bom, como esse carinha aqui é a variável, eu vou passar ele para o outro membro lá. Então aqui como tem zero, quando eu passar o t para lá, ele vai ficar somente o 4t. Como está negativo, passa para cá positivo. E isso igual a 10. Um detalhe, tá? Ó, mais com menos dá menos, e aí quando eu passo para o outro lado vira positivo. E aí o que eu faço? Passo o 4 dividindo. Então 10 dividido para 4. Deixa eu apagar essa informação aqui que eu fiz do início, tá? Deixa eu até apagar tudo aqui. Bom, vamos voltar aqui na questão, certo? Para resolver mais fácil, eu vou simplificar por 2. Não tem necessidade, mas você pode dividir direto, tá? Mas eu vou simplificar por 2, que aí fica 5 sobre 2. Que visualmente fica mais fácil de perceber que dá 2,5, tá? Ou seja, leva-se 2,5 segundos para esse carro
de 36 km por hora chegar até a velocidade igual a zero, tá bom? Dentro dessas informações. Aí na letra B pergunta o seguinte: qual é a distância percorrida nesse intervalo de tempo, ou seja, de 2,5 segundos? Para usar o intervalo de espaço, né, nesse intervalo de tempo que ele percorreu, nós vamos usar a equação do espaço, porque o nome já nos sugere que nós vamos fazer isso, tá? Então, S é igual a S0 mais V0 vezes o tempo, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Nós vamos substituir as variáveis e encontrar o valor, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o S0 e passar para o outro lado. Então fica S menos S0, tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar por que eu fiz isso, tá? A velocidade inicial foi de 10 e o tempo é de 2,5. Então vou vir aqui e substituir, ó, 10 e 2,5 mais 1 sobre 2. Como a gente sabe, a aceleração é negativa e vale menos 4. E o tempo ao quadrado é também, novamente, 2,5, só que agora é elevado ao quadrado. Pronto, só resolver essa continha e acabou a questão. Por que eu fiz o S0 para o outro lado? Porque lembre-se, S menos S0 é o que nós definimos como ΔS, ou seja, é a distância percorrida, tá? 10 vezes 2,5 vai dar 25, o 0 do 10 faz a vírgula se deslocar para a direita, mais 1 sobre 2 vezes menos 4, né? Então, como vocês podem ver, na verdade fica menos, mas com menos dá menos, meio vezes 4 dá 2, e 2,5 ao quadrado, eu não sei de cabeça quanto que dá, então vamos fazer aqui o cálculo. Na verdade, eu até sei quanto que vai dar, tá? Vai dar 625 com 2 dígitos, então vai dar 6,25, tá? Então, quando eu multiplicar aqui, ó, 5 vezes 5, 25, vai 2. 10 mais 2, 12. E 2 vezes 5, 25 dá 50. Somando, 625. Só que eu tenho um dígito e um dígito aqui após a vírgula. Ficam 2 dígitos após a vírgula, ou seja, 2 vezes 6,25. Portanto, ΔS vai ser igual a 25 vezes menos isso aí. Então, vou repetir. Primeiro multiplico, depois eu somo, tá? 2 vezes 6 dá 12. E 2 vezes 25 décimos vai dar 50, né? Eu posso escrever somente 12,5. Portanto, ΔS vai ser 12,5 metros, tá? Que é a metade de 25 aí, como vocês podem ver aí na questão. Então, essa é a distância que ele percorreu, tá bom? Já já a gente vai fazer a próxima questão, tá certo? Vejam só. Anotem as dúvidas de vocês para na nossa aula presencial vocês possam tirar, tá bom? Bom, agora vamos para a questão, né, o exemplo número 2, que é o exercício 7 da tarefa complementar. Ok? Vocês podem estar, claro, acessando lá a tarefa complementar e vendo aqui os exercícios que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Então vamos pensar no seguinte. Vamos pensar não, né? Vamos ler primeiro, depois a gente reflete sobre a questão. Um trem-bala viajando a 396 km por hora tem à sua frente emparelhada com o início de um túnel de 80 metros de comprimento. Nesse exato momento, o trem desacelera a uma taxa de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, quando ele fala desacelera, é uma aceleração negativa, tá bom? Sabendo-se que o trem mantém essa desaceleração por todo o tempo em que atravessa completamente o túnel e que o mesmo possui 130 metros de comprimento, é correto dizer que o trem irá gastar para ultrapassá-lo totalmente um tempo em segundos igual a quanto, tá? Então aqui nós temos o esquema do trem-bala, tá? E aqui nós temos o túnel que ele vai percorrer, tá? Vamos adotar que esse sentido aqui, pessoal, ó, da esquerda para a direita, vamos adotar que seja o nosso sentido positivo, tá bom? Poderíamos dizer que é o negativo, mas intuitivamente, né, como a gente já tem aulas de matemática e sempre considera para a direita o positivo, então a gente vai considerar aqui também, tá certo? Só para facilitar a nossa análise, certo? Uma coisa que é importante ressaltar é que a velocidade dele é de 396 km por hora. Então a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é fazendo essa transformação, transformá-lo em metros por segundo. Tá? Vou abrir um calculador aqui, porque como vocês sabem, né, muitas vezes eu faço a opção de usar aqui calculadora para agilizar algumas coisas que a gente vai estudando, tá? Então deixa eu pegar aqui, captura de janela.
Deixa eu usar aqui já. Eu já tenho uma pronta da calculadora. Aí eu vou só mover ela para cá, que aí não vai atrapalhar as duas questões. Vou deixar aqui embaixo de mim, tá? Então, como vocês estão vendo, a gente vai pegar os 396, esse aqui, ó. E nós vamos dividir por 3,6, tá? Para encontrar esse valor em metros por segundo. 396 dividido por 3,6. O resultado então vai dar 110 metros por segundo. Se eu quisesse transformar de metros por segundo em quilômetros por hora, a gente multiplica, tá? Bom, então ele fala que o túnel tem a sua frente emparelhada com o início de um túnel de 80 metros de comprimento. Então significa dizer que o túnel em si tem 130 metros de comprimento, 80 metros de comprimento, e ele vai manter a aceleração, sabendo que o trem mantém essa por todo o tempo em que atravessa completamente o túnel e que o mesmo marcou 130 metros de comprimento, tá? Então vamos lá. A gente sabe que tem aqui 130 metros de comprimento. Deixa eu colocar aqui 130 metros. E aí ele vai ter mais 80 metros de comprimento do túnel, tá bom? O total então vai ser de 210 metros, tá? Então basicamente ele vai percorrer isso aqui, ó, 200, deixa eu escrever melhorzinho. Esse aqui é a distância total, tá? Que ele vai percorrer aí dentro do túnel, tá bom? A pergunta é o tempo, o quanto de tempo em segundos ele vai gastar para fazer isso, tá? Novamente nós temos uma questão que envolve tempo, então a gente ainda não vai usar a fórmula, né, a equação de Torricelli que está lá no final. Então, como tem espaço, tem velocidade, tem aceleração, nós vamos recorrer à fórmula da equação, né, a função horária do espaço. Então, essa mesma fórmula que a gente usou no exercício anterior, tá? Vamos colocar aqui as informações e tempo ao quadrado. Bom, novamente a gente vai passar o ΔS, o S0 para cá, chamar ele de ΔS, certo? Já vou até chamar ele de ΔS, porque quando eu passo esse aqui para cá ele vai vir subtraindo e ele se torna ΔS. A velocidade inicial dele é de 110 metros por segundo, né, que a gente já fez a conversão, e o tempo é o que a gente quer descobrir, tá bom? O que mais que a gente pode substituir aqui? 1 sobre 2 vezes a aceleração, só que a aceleração, como a gente sabe, é de 5 metros por segundo, só que ele está desacelerando, então ela fica negativa. E o que mais? Vamos ver aqui. Vezes o tempo ao quadrado, eu não sei quanto que vale o tempo, tá? Uma coisa que é importante frisar é que o ΔS, observação, isso aqui vai ser uma equação do segundo grau, tá? Mas vamos lá. O ΔS é 210, que é a distância total que ele vai percorrer. Aí aqui vai ficar 110 vezes o tempo, menos, né, ó, mais com menos dá menos. 1 sobre 2 vezes, dividido por 5, ou vezes 5, na verdade, né? Isso aqui vai dar 2,5, tá? 5 vezes meio é 2,5, então vai ficar dessa forma. Nós vamos passar isso aqui para o outro lado, para transformar numa equação do segundo grau padrão, ou seja, o 2,5 vai passar positivo, então nós vamos ter 2,5 vezes o tempo ao quadrado, menos, ó, esse carinha aqui vai estar positivo, passa negativo, mais os 210 que permanece ali com seu valor inalterado. Essa é a equação do segundo grau. Para facilitar a nossa vida, tá, gente? E digamos assim, para as coisas ficarem um pouco mais fáceis de visualizar, ó, eu vou pegar eu vou pegar toda a equação, deixa eu ver se dá para dividir por 2,5 todo mundo, sem ocorrer, ó, esse aqui dá para dividir por 2,5, que vai dar valor exato, e agora vamos conferir 210 se dá também, ó. Vai dar 84. Então o que eu vou fazer? Para facilitar a nossa vida nessa equação, eu vou pegar, ó, e vou dividir aqui todo mundo por 2,5. Nem sempre dá para fazer isso, tá? Eu só vou fazer isso porque, ó, 2,5 dividido para 2,5 vai dar 1. E aí a nossa equação passa a ser t ao quadrado menos 110 dividido para 2,5, a gente acabou de ver que dá 44. Então vai ficar 44t mais 210 dividido para 2,5 vai dar 84. Deixa eu só conferir o 110 aqui. 110 dividido para 2,5, que vai dar 44. Então tá certo. Isso aqui igual a 0, tá? Essa é a nossa equação do segundo grau, e aí nós vamos resolver usando fórmula de
Bhaskara, tá? Ou seja, vai dar dois resultados de tempo e aí a gente vai entender qual que é o correto e qual que não é. Bom, resolvendo aqui agora, nós vamos ter que o nosso coeficiente A da equação do segundo grau é 1, que era para ser 2,5, mas a gente simplificou, tá? O B vai ser menos 44 e o C vai ser 84, tá? Agora é só substituir no delta. Calculando o delta, nós temos a seguinte fórmula: B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ou seja, o B é 44, então vou colocar aquele negativo, ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 84. E aí eu sei que vocês sabem fazer os cálculos, então eu vou só substituir aqui, ó. Deixa eu limpar. Então vai ficar menos 44 ao quadrado. Eu nem preciso, eu sei que ele vai dar negativo, né? Ó. Então, elevado ao quadrado, deixa eu ver onde é que tá aqui, ó. Elevado ao quadrado, tá? Menos 4 vezes 84, que vai dar 1.600. Então eu sei que o delta aqui deu 1.600. E aí eu já sei o delta, vou substituir agora na fórmula do x. Então nesse caso do tempo, né? O t vai ser igual, é a mesma fórmula do x de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Substituindo, menos com menos, né, vai dar mais, então vai ficar menos 44, depois vai ficar mais, tá? Mais ou menos raiz de 1.600, que vai ter exata, vai dar 40, dividido por 2 vezes a, nesse caso a é 1. Vamos simplificar aqui, então vai ficar 44 positivo, mais ou menos 40, dividido por 2. Observação importante, tá? Nesse caso aqui, nós vamos somar e subtrair, tá? A gente vai poder fazer os dois. Ó. Vamos pegar aqui na equação aqui novamente, ó. Deixa eu limpar aqui. 1.600 dentro da raiz quadrada, vai dar 40 mesmo. Então, vamos lá. Aqui nós vamos ter duas soluções. Nós vamos ter o t', né? Vamos colocar somando primeiro, 44 mais 40, dividido por 2, ou seja, vai dar 84 dividido por 2, que é 42 segundos. E o próximo, ter duas linhas, é igual a 44 menos 40 dividido por 2, que nesse caso aqui vai dar 4 sobre 2, ou seja, 2 segundos, tá? São essas duas soluções. Ambas são positivas, então ambas fazem sentido. Não pode ter o tempo negativo. A pergunta é o seguinte, ó. É correto dizer que o trem irá gastar para ultrapassá-lo totalmente qual tempo? Então, para ele ultrapassar totalmente, nesse caso, 2 segundos, apesar de que na resposta vocês podem verificar que nós temos duas soluções, tá bom? Mas nesse caso, a primeira solução, 2 segundos, tá? Nem tem alternativa aqui dos 42 segundos, isso mesmo, certo? Anotem suas dúvidas, caso vocês tenham dúvidas, acessem, né, a nosso grupo, enviem mensagem. Na próxima aula vocês podem aproveitar e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos daqui a pouco para a próxima questão. Vamos para a nossa próxima questão, nosso próximo exemplo. Agora também da tarefa complementar, agora só que é o exercício 15, tá? Ele dá esse salto mesmo de distância das tarefas, tá bom? No nosso caderno de exercícios. E aí nós temos o seguinte, que é uma questão da Unicamp, olha só. Correr uma maratona requer preparo físico e determinação. A uma pessoa comum se recomenda, para o treino de um dia, repetir 8 vezes a seguinte sequência. Correr a distância de 1 km na velocidade de 10,8 km por hora e, posteriormente, andar rápido a 7,2 km por hora durante 2 minutos, tá? Letra A. Qual será a distância total percorrida pelo atleta após o treino? E B. Para atingir a velocidade de 10,8 km por hora, partindo do repouso, o atleta percorre 3 metros com aceleração constante. Ele quer saber qual que vai ser a aceleração. Então, vamos começar pela letra A, tá bom? Nós vamos primeiro determinar aí a distância percorrida, tá? A distância total do treino, certo? Ou seja, como assim? Ele vai fazer 8 vezes correr 1 km, nesse caso já dariam 8 km, tá? Já que ele vai ter que percorrer 8 vezes a distância de 1 km. Então, aqui a gente já tem 8 km fixos, tá? Mais 8 vezes ele andando rápido, 7 km por hora, certo? Em tempo de 2 minutos, tá bom?
Então a primeira coisa que a gente vai observar aqui é o seguinte, vai fazer 8 vezes, tá? Essas duas sequências. Primeiro, andar 1 km, tá? Que nesse caso aqui vai dar um total de 8 km, tá bom? Vou deixar aqui anotado. E a segunda opção é, junto com esse treino, ele tem que andar rápido 7,2 km a 7,2 km por hora, tá? Durante 2 minutos. Nesse caso, ele vai gastar 2 minutos, então isso aqui é equivalente a 120 segundos e 7,2 km por hora. Deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu colocar um em aqui para ficar mais claro, ó, na verdade, né? Segundos com 7,2 km por hora, só que a gente vai transformar isso aqui em metros por segundo. É só você dividir por 3,6, tá? E aí, fazendo o recurso aqui da matemática, nós temos o que? 7, deixa eu limpar aqui, 7,2 dividido para 3,6. O resultado vai dar 2, tá? Ou seja, 2 metros a cada segundo. Então vai gastar 2 metros a cada segundo, tá bom? E qual que vai ser a distância percorrida aqui, ó? Para saber nesse caso aqui, nós vamos utilizar, ó, trazer aqui, ó, a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Só que aí, como eu quero saber o ΔS, basta, eu vou até fazer passo a passo, né? Porque eu sempre esqueço disso, né? Tenho que lembrar que eu estou dando aula para o ensino médio. A velocidade média, 7,2, só que a gente já fez a transformação aqui, vai dar 2. O ΔS eu não sei, é o que eu quero descobrir, né? A distância total. E o tempo aqui é de 120 segundos. Então eu posso aqui multiplicar cruzado, significa que o ΔS desse segundo passo aqui vai ser 240 metros, tá? Só que 240 metros em quilômetros, isso aqui vai dar 0,240 quilômetros, tá bom? Só que observe que é 8 vezes, tá? Então nesse caso, a gente vai ter o seguinte, a distância total vai ser 8 km mais 8 que multiplica 0,240 km, tá bom? E aí agora é só multiplicar e somar. Fazer direto novamente aqui, ó. Então vamos limpar aqui 8 vezes 0,240 km, que vai dar 1,92 km, tá? O zero depois do 4, vocês sabem que não precisa colocar, tá? E aí eu vou somar com os 8 km que tinha. Então vai dar 9,920 metros, tá bom? Então, esse zero aqui, lembre-se que eu não preciso colocar. Essa é a distância total que essa pessoa, né? Essa pessoa que está treinando a maratona vai percorrer aí, levando em consideração essas informações, tá? Na letra B, ela quer saber qual é a aceleração do corredor, sabendo que ele vai partir do repouso, tá? Percorrer 3 metros e alcançar essa velocidade. Bom, observem que aqui na letra B não fala de tempo. Quando não falar de tempo, é importante, usem a fórmula, a equação de Torricelli, tá? Então, para a letra B, nós vamos usar a expressão de Torricelli que diz que velocidade final é a velocidade inicial, tá? Ambas ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Ora, a velocidade final é 10,8 km por hora. Só que, novamente, para que faça sentido no nosso cálculo, esse valor precisa estar em metros por segundo. Então, nós vamos pegar o 10,8 e vamos dividir por 3,6, ou seja, transformar em metros por segundo, como vocês podem ver aqui, tá? Ele é o 3 ao quadrado. A velocidade inicial, que vai partir do repouso, 0. 2 vezes a aceleração que eu quero determinar e a distância 3 metros, tá? Bom, agora é só resolver esse cálculo. 3 ao quadrado, 9. 0 ao quadrado é 0, então tchau e benção. 2 vezes 3, 6. Então 6A é igual a 9. Vamos passar o 6 dividindo, então 9 dividido para 6. Posso simplificar por 3 em cima e embaixo. Vai ficar então 3 sobre 2, tá? Que a gente sabe que a aceleração nesse caso então vai ser 1,5 unidade padrão para aceleração, metros por segundo ao quadrado, tá? E aí a gente finaliza esse último exercício aí, como vocês podem ver aí na tela, tá? Distância, 9 km e 920 metros e aceleração
Nesse caso, 1,5 metros por segundo ao quadrado. E para finalizar nossa aula, a gente tem essa última questão, que é o exemplo 16 da tarefa complementar, que diz o seguinte, ó: o desrespeito às leis de trânsito, principalmente aquelas relacionadas à velocidade permitida nas vias públicas, levou os órgãos regulamentares a utilizar meios eletrônicos de fiscalização, ou seja, os radares que são capazes de aferir a velocidade de um veículo e capturar sua imagem, comprovando a infração do Código de Trânsito Brasileiro. Suponha que um motorista trafegue com seu carro a uma velocidade de 30 metros por segundo em uma avenida cuja velocidade seja regulamentada a 60 km por hora, tá? Ele está a 30 metros por segundo e aí a velocidade mesma é 60. A uma distância de 50 metros, ele percebe que vai ter o radar. Freia bruscamente, tá? E aí ele desacelerar, aceleração negativa, tá? Ele quer saber sobre a ação do condutor. É correto afirmar o quê? Bom, se vocês observarem, em todos os itens, ele verifica a quilometragem, tá? A quilometragem por hora da velocidade, né? E ele fala se vai ter ou não a imagem capturada. Então a gente vai calcular aqui a velocidade final dele e vai perceber o seguinte, ó: se a velocidade for acima de 60 km por hora, então ele vai ser multado. Caso contrário, não, tá? É uma questão bem simples, vejam que não envolve tempo, então, novamente é uma questão que envolve a equação de Torricelli, tá? Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS, tá bom? A velocidade final é a velocidade que a gente quer verificar, então ele vai se repetir. A velocidade inicial é esses 30 metros por segundo, como vocês podem ver aí, ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 5, vezes a distância que ele percorre, 50, tá? E aí é só substituir e resolver essa conta. Velocidade ao quadrado, 30 ao quadrado é 900, mais 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 50 vai dar 500, somando esse valor vai dar então 1.400, tá? Então, deixa eu ver se eu não errei nenhuma coisa, se eu não esqueci nada aqui. Tá bom? Vai dar aí... Ah, tá. Esqueci sim, gente. Eu até falei para vocês, ó. Desaceleração. Então, a aceleração ela é negativa. Então, aqui em vez de somar, a gente vai ter que subtrair. 900 menos 500 vai dar 400, ó. Isso aqui é interessante porque aí você passa a raiz para o outro lado. Então, fica raiz quadrada de 400, que é 20, tá? 20 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui não nos fala nada sobre as alternativas porque não está em km por hora. Então a gente vai fazer o quê? Multiplicar agora por 3,6. Ó. Vejam que o zero tira a vírgula, 2 vezes 36, o resultado é 72 km por hora, tá? E aí, como a gente já sabe o resultado, das 5 alternativas que tem, a letra E aqui tem a 72 km por hora, e como está acima dos 60, isso significa dizer que ele vai ter a imagem capturada, tá bom? Então, com essa aqui a gente encerra nossa aula de hoje, tá? Vocês podem, a partir de agora, acessar a plataforma e estar fazendo a atividade que eu enviei para vocês lá. Então, não esqueçam de fazer atividade, tá bom? E na nossa próxima aula, a gente vai estar fazendo as correções e tirando as dúvidas de vocês deste conteúdo. Então, peço que vocês anotem as dúvidas no caderno, na agenda. Na próxima aula, a gente tira, tá? Não esqueçam da tarefa mínima que vai ser mandada no grupo, anunciando lá para vocês, que deve ser feito na plataforma, tá bom? Quem não começou ainda a fazer, faça, porque vocês sabem que vale ponto, então vamos lá, mãos à obra, pessoal. Então fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Falou!